Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza e hoje eu vou falar sobre a nota de corte prevista, agora para esse concurso que aconteceu no último final de semana, o concurso da TBG 2023. Casualmente hoje, estava olhando a data, 18 de outubro de 2023, hoje eu estou fazendo 25 anos de formatura. Eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul em 18 de outubro de 1998, então, acho que vale uma curtida aí e uma inscrição no canal, ok? De presente de aniversário. Vamos lá. Bom, fazer uma breve introdução. A última prova da TBG foi em 2012. Ela foi feita pela Vetor Concursos, que é uma banca não tão tradicional quanto a Sesgran-Rio e Sebrasp, mas o formato era o mesmo da Sesgran-Rio, que tradicional, de um enunciado com 5 alternativas, sendo que uma é correta. A gente percebeu que as provas têm um perfil de dificuldade em função do cargo. Tem provas que tem mais cálculo, tem provas que tem mais teoria, tem provas que tem mais parte de interpretação, etc. Então tem algumas provas que se tornam mais fáceis. A gente percebeu isso em outros concursos, da Petrobras, da Transpetro, e da própria TBG. E também o nível médio dos candidatos também pesa. Tem alguns cargos, por exemplo, que às vezes demandam de um perfil de candidatos que tiram, teoricamente, notas um pouco melhores, ou enfim. E as principais diferenças é que essa última prova da Sebrasp, ela foi de certo e errado, e sendo que uma errada perdia meio ponto. Ou seja, como é que a gente vai comparar a última prova de 2012 com essa? A gente não tem parâmetro. O parâmetro que a gente tem de provas parecidas, que a TBG ela é muito similar, pelo menos as formações, as demandas do tipo de trabalho é muito similar à Transpetro. Então, se é para se basear numa prova parecida, vamos se basear no Transpetro. Bom, essa aqui é a última prova da TBG, só para mostrar para vocês. As notas realmente foram muito altas. Por exemplo, teve gente que passou com 98%. O primeiro colocado que foi 98%. E casualmente, nessa última prova de 2012, eles pegaram, o cadastro de reserva era 10 pessoas. Tinha cargo que tinha uma vaga, ou 2 vagas, ou 3 vagas, mas o cadastro de reserva era 10. Pega os 10 primeiros e bota na lista. Então teve esse perfil aqui. Por exemplo, teve caso que o 10º colocado ficou com 95% de pontuação. Alguns outros aqui, esse cargo aqui eu acho que é de contador, aqui azulzinho clarinho, o primeiro colocado ficou com 86, 87% mais ou menos, 87, 88, e o 10º ficou um pouquinho mais de 70%. Ou seja, se a gente se basear nessas notas aqui, a nota de corte vai ser muito alta. Mas eu estou entendendo, pelo menos a minha hipótese, é que essa prova, essa banca menos tradicional, ela não fez uma prova muito difícil, tendo visto que eram poucas vagas, enfim, não sei dizer exatamente por que a prova teve notas tão altas, sendo que isso aqui foge. Por exemplo, normalmente o primeiro colocado num concurso ele fica 2, 3 pontos na frente do segundo. É sempre um ponto fora da curva lá e tal. E aqui aconteceu isso mais com o quê? Com essa linha cinza aqui, que é isso aqui é o que? Acho que é engenharia de dutos, projeto civil, O primeiro colocado ficou bem acima do segundo. E aqui também, no contador também. Esse amarelo aqui, essa curva amarela também, e essa verdinha aqui também. Mas não foi na verdade, o comportamento mais parecido com o normal, são essas curvas que caem mais aqui, e que terminam aqui mais embaixo. Apesar de que tem umas que eles começaram a cair e depois emparelharam aqui. Mas a impressão que dá é que essas notas aqui a gente não pode se basear. Bom, pegando as notas da Sesgran-Rio de 2018, ou seja, um concurso mais recente, quer dizer, se é para comparar duas coisas, vamos comparar, já que eu estou comparando coisas diferentes, que seja uma diferente mais recente. Então eu peguei a prova da Transpetro de 2018, da Sesgran-Rio, que é mais parecida parecida com a Vetor, mas enfim, vamos lá.
nota que essas curvas são as curvas que ajustam, né, os pontos, né? Esses pontos é tipo assim, por uma dada concorrência, qual foi a nota de corte, né? Então, por exemplo, aqui tinha a ampla concorrência, né, tinha uma concorrência só entre candidatos negros e PCDs, e aqui para uma mesma prova teve mais de um polo, né? Então, tem situações onde tu tem vários pontos, né? Às vezes tem um cargo que tinha 3, 4 polos diferentes, né? Então tu percebe que tem vários pontos aqui que permitem um ajuste de curvas. Claro, tem alguns pontos que fogem da curva? Tem. Isso aí vai acontecer sempre, né? Por isso que a gente não pode cravar, né? A gente pode dizer, olha, a gente faz uma estimativa, algumas notas vão ser um pouco acima, outras um pouco abaixo. Por isso que a gente se sente confortável de dar esse nosso chute, né? Para que vocês tenham uma noção de que, se eu fizer 2 pontos a mais, talvez eu me garanta, né, e tal, né, sabendo que mesmo que eu vá um pouquinho abaixo, ainda, se eu tiver um pouquinho de sorte, eu posso entrar. Né? Então, por exemplo, tu vê que essa aqui tá bastante ajustada, essa aqui também está bastante ajustada, não tem nenhum ponto que foge demais. Esse aqui tem só esse pontinho aqui mais em cima aqui que foge. Né? Esse aqui tem, no comecinho aqui tem os pontos que fogem, depois ele tende a uma constante. Aqui também, né, são poucos pontos, então não tem muito como... Né? Claro, quanto menos pontos, mais fácil é deles coincidirem. Né? Que nem aqui também tá bem previsível, vamos dizer assim, esse comportamento da nota em função da concorrência, né? Mas tipo assim, se a gente botar uma curva do lado da outra, que a gente vai ver que tem diferenças porque se devem mais a diferentes cargos, ou seja, aqui tem a técnico ambiental, aqui técnico de manutenção, automação, técnico de operação, etc, né? Bom, e a gente teve que fazer uma correlação entre os cargos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, que nem aqui, vamos ver um aqui, engenheiro de obra civil. Tinha a prova de civil, que eu posso me basear, né, numa prova com mais ou menos o mesmo conteúdo, a nota deve ser parecida. Né? Então vamos lá. Analista de gestão, a gente entende que seja muito parecido com o administrador. Analista de gestão meio ambiente, eu botei administrador também, mas é por falta de um outro cargo que tenha tido recentemente na Transpetro que tenha meio ambiente como foco. Né? Não teve analista do meio ambiente no último concurso da Transpetro, então eu botei também administrador. Analista de auditoria e compliance, assim como jurídico, eu comparei com a curva de advogado, porque eu entendendo, posso estar errado, inclusive quem entende mais do assunto pode comentar aqui, vai me xingar, vai dizer que estou falando besteira e tal, que eu não sei o que estou falando, mas eu entendo que o mais parecido, né? Bom, jurídico tipo assim, o conteúdo do analista jurídico é a mesma coisa que advogado, isso aqui são sinônimos, tá? Agora, auditoria e compliance, né? Eu entendo que também tenha bastante coisa de legislação e a nota seja parecida também, ou a curva seja parecida com a curva de advogado. Analista de comercialização, tem analista de comércio logística, comércio e suprimento, também tem outro cargo na Transpetro que é analista de comércio logística, transporte marítimo. Né? Esse aqui é mais parecido, né? Comercialização, comércio e suprimento, ok. Analista contábil, tem analista financeiro, deve ser muito parecido, se não for a mesma coisa. Esse aqui outro também pode ser tem um pouco de diferença, né? Que é analista de desenvolvimento de software contra analista de sistemas infra. Né? Porque as outras opções na Transpetro foram SAP e gestão de projetos, ou gestão de negócios, né? Que não tem muito a ver com a parte de informática. Né? Na prova atual, nessa que saiu o edital agora da Transpetro, até tem, se não me engano, um cargo exatamente igual a esse aqui. Só que a gente não tem um histórico para comparar, então eu coloquei esse aqui. Civil com civil, engenharia de segurança é outro foi um chute aqui, porque o que eu achei mais parecido é civil. Civil costuma ter uma nota um pouco mais alta que as demais, porque a prova tende a ser um pouco mais fácil, porque tem muita questão conceitual, né? Assim como engenharia de segurança. Apesar de que já teve gente que falou que a prova de engenharia de segurança estava meio pesada, né? Mas me arrisquei a botar isso aqui. Projetos e obras elétrica, engenheiro eletricista. Aí aqui vem uma família aqui que eu me baseei toda na curva de mecânica, que é projetos e obras, né, porque aqui é obra de duto, né, inspeção, integridade de dutos, manutenção mecânica e operações. Botei tudo comparando com mecânica. Né? Eu sou mecânico, né, eu mesmo questiono mas é que eu não achei outro cargo, né, que fosse mais parecido do que, né, o de engenheiro mecânico. Né? Analista de gestão comunicação, né, eu correlacionei aqui com o profissional de comunicação e jornalismo. Mas vamos lá. Nos técnicos, né? Técnico de segurança,
aqui também, por falta de outra opção, eu botei parecido com ambiental, até porque os dois tratam muito de legislação, aqui legislação relacionada à segurança do trabalho e aqui legislação relacionada à questão ambiental. Né? Mas então a prova tem um perfil parecido, as pessoas que fazem essa prova aqui também talvez tenham, eu quero acreditar que tenham um perfil também parecido. Construção e montagem, peguei faixa de dutos, assim como proteção catódica. Né? Inspeção e integridade de dutos, eu peguei o técnico de inspeção de equipamentos e instalações. Instrumentação, eu peguei de automação. E mecânica, manutenção mecânica. Ok? Bom, essas aqui são as notas de corte, né, estimadas, tá? Sujeito a erros, tá, pessoal? Considerem, tá, que a gente tem que, né, para ter certeza, a gente tem que ter uma folguinha, né? Mas o que vocês percebem aqui? Eu não vou ler isso aqui, porque é impossível, né? Não vou ficar meia hora aqui lendo uma por uma. Eu vou passar os slides aqui, que tem todos os cargos, todos os polos, e vocês vão procurar nos próximos slides. Eu vou ficar quieto aqui, vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo e procurarem aí e descobrirem qual é a nossa estimativa. Tá, mas tem todos os cargos, 1, 2, 3, 4, até o 6 aqui, depois aqui vai até o 12, as áreas dos respectivos cargos, né? Se a gente está falando de vagas ou do CR, e aqui as cotas, né? Se é ampla concorrência, se é PCD ou candidatos negros. Aqui vem o número de vagas, mas o número de vagas ele só entrou na conta para a gente dividir o número de candidatos pelo número de vagas, né? E aqui vem a concorrência. Na concorrência, eu não considerei abstenção e tal, né? Até porque quando a gente levanta a curva, essa curva que a gente levantou da Transpetro, que a gente está comparando aqui, a gente também não considerou abstenção. Então, se lá foi parecida a abstenção, que deve ter sido menor a abstenção lá, porque a gente ouviu falar muito de abstenção muito alta dessa prova, né? Mas vamos dizer que ela está no erro da estimativa. Tá? Então, aqui o que a gente plotou foi a concorrência, né? Ou seja, na verdade a gente tem uma função que é função da concorrência para essa prova. Né? Então, né, a gente aplicou na função, que é uma função normalmente logarítmica, né, ela aplica esse valor da concorrência e obtém a nota de corte. Né? Então, essas aqui, então vocês vão ter. O que vocês têm? O que interessa para vocês nessa tabela é olhar o cargo, a área. Se vocês querem saber, tipo assim, para estar dentro das vagas ou dentro do CR, qual é a nota que vocês têm que tirar baseado em qual critério vocês vão estar sendo avaliados, ou que vocês vão estar entrando em que cota, né? Se é uma ampla concorrência, PCD ou candidatos negros. Claro, algumas aqui está zerado, por quê? Porque não tem vaga prevista nas vagas, só no cadastro de reserva. Então vocês olhem aqui, essa aqui é a coluna que interessa para vocês. Vocês vão ver que tem cargos aqui, por exemplo, tá 43, 50, 52, sim, PCD. São 5 candidatos por vaga. Às vezes, desses 5, 2 nem foram fazer a prova, e os outros 2, 3 que fizeram, né, tem alguns, por exemplo, que às vezes é tão pouca concorrência que o único cara, ou 2 pessoas que vão concorrer a uma vaga, por exemplo, nenhum consegue fazer o mínimo, né, não por ser PCD, né, mas eu podia pegar aleatoriamente 2 pessoas quaisquer, né, e ver a nota delas e eles não terem passado né, é mais por conta da amostragem. Né? Então, e o que eu fiz aqui para dar uma diluída nessa concorrência, até porque isso aí a gente pôde verificar, é o seguinte, por exemplo, tem alguns cargos que tinha vaga no cadastro de reserva para PCD, que nenhum PCD para aquela alocação, para aquele cargo, né, se candidatou. Então teve 0 concorrência. Então, e essa vaga volta para ampla concorrência. Então eu somei, nesses casos aí, eu somei uma. E teve 3 casos também que tinha 2 vagas para PCD e só teve um candidato. Né? Então eu peguei, esse candidato ele só pode ganhar uma vaga, e pode ser que ele não ganhe essa vaga, então ela também talvez aumente, mas aí eu não considerei isso. Mas eu considerei que se tem uma pessoa para 2 vagas, né? Se ele ganhar, sobra uma vaga. E essa uma vaga também eu coloquei na ampla concorrência, né? Para dar uma diminuidinha aqui na concorrência, pouca coisa, né? Dar uma diluída, quer dizer, se tem 5 vagas, passa a ter 6, então eu vou dividir aquele número de candidatos por 6, então vai ser uma concorrência um pouquinho menor, que pode refletir em um ponto aqui no corte, ok? Então aqui estão a primeira família de cargos, né? Aqui está a segunda, né? Não tem muito o que comentar aqui, é a mesma, só muda os cargos, né? Até aqui vai o de nível superior, aqui começa o de técnicos, né? Aí aqui estão os cargos do 18 para frente, né? Dividido aqui, por exemplo, o 21 que tem bastante. A maioria dos níveis superior estavam. O nível superior estava um só polo,
né, não tinha mais de um polo para cada cargo, né? Dos de técnico não, técnico tu vê que técnico de gasoduto, cadê? Que nem o cargo 21, por exemplo, aqui, né? Ele tem vários polos, o 10, o 6, o 7, o 8, enfim. Né? E esses aqui, né, dá pra ver que são menos concorridos, né? As notas tendem a ser menores. Aí tu vai dizer, pô, mas 56, será que com 56 eu entro? No cadastro de reserva para esse cargo aqui tu entra, né? Se tu quiser, né, ir em torno de 61 para entrar nas vagas. Pô, mas tão baixo assim é o que, se seguir a curva da Transpetro, sim, né? Tem algumas coisas que podem sugerir que essa nota pode ser um pouco mais alta e outras que pode ser um pouco mais baixa que a nota Transpetro. Primeiro, por que pode ser um pouco mais alta, né? Porque a última prova da TBG foi com notas altíssimas, né? Sim, mas foi outra banca, talvez uma banca que não tinha a mão, assim, não tinha para pesar a mão, assim, a experiência para uma prova do tipo da Petrobras, né? Então pode ser que tenha sido isso que levou aquela nota, né? A da Transpetro é mais representativa, né? Apesar de ser diferente de formato, né? Mas as duas são diferentes, né? Só que essa aqui tem um agravante, né? Tem um atenuante, tipo assim, se eu chutar eu tenho chance de 50% de acertar e não 20% como uma prova com duas alternativas, né? Desculpa, com 5 alternativas, né? Mas essa aqui também tem aquele agravante que é o fato de que uma errada tu perde meio ponto, então isso aí inibe um pouco o chute, então muita gente não vai arriscar e vai às vezes deixar de somar pontos. Então, e tem um outro fator aí que também não foi considerado, que a Sebrasp costuma anular muita questão, e aí eu não entrei nesse mérito, né? Por exemplo, se anularem muitas questões, é claro que vai refletir, vai elevar a nota de corte. Aqui a última tabela, né, com esses dados, né? Então tem os últimos cargos aqui, 21, 22, 23, dos diferentes polos, né? Então olhem aqui, né, vocês vão saber, né, porque interessa para vocês. É isso aí. Bom, para vocês terem noção gráfica, tá, da coisa, tá? Aqui está a distribuição, esse zero aqui esqueçam, porque isso aqui é só porque o gráfico apareceu, tem uns pontos lá que não ficaram vaga nenhuma, então ficou zero, para não ficar pagando ponto por ponto, né? Também para não mudar, enfim, para economia de tempo mesmo, botei do jeito que estava. Tá, então percebam que tem cargos que chega a 90% a nota de corte, né? Para ampla concorrência, por exemplo, mas às vezes para as cotas é um pouquinho menor, né? E dá essa distribuição aqui, né, em função, claro, de cada um dos cargos, né? Aqui, né, mas isso aqui, por exemplo, aqui entra só cargo a cargo qual é a nota de corte. Aqui não está falando se é mais concorrido ou menos concorrido. Se tu botar num gráfico que vem, aqui no caso é a nota pelo cargo barra polo, né? Aqui eu já ploto, né, a nota pela concorrência de cada uma, ou seja, cada um desses pontos só que funciona a concorrência. Então percebam que ele já tem um comportamento aqui de uma curva. Tem um que foge aqui, acontece, olha aqui, tem meia dúzia que foge, alguns fogem para baixo, então, né? Isso baseado, que nem eu disse, né, usando uma aproximação baseado na prova da Transpetro. Né? E aqui, para dar uma noção melhor, eu separei por cota, né? No caso, as cotas para candidatos negros, para PCDs e para ampla concorrência. Então dá para perceber, por exemplo, que as notas aqui, o laranja aqui, os pontos laranja são o cadastro de reserva, ou seja, as notas necessárias para passar no cadastro de reserva, um pouco mais baixas, e um pouco mais altas aqui as notas das vagas diretas. Aqui a mesma coisa para a cota para candidatos negros e aqui para PCDs. Percebam, né, que essas, aproximando uma curva, elas ficam meio próximas, né? Porque na verdade, claro, no mundo ideal, assim, se fosse uma coisa estatisticamente muito bem, se ela tivesse, né? Porque aqui às vezes tu tem poucos pontos, né? Mas se a gente tivesse um número maior de dados assim para comparar, né, ou para calcular, para elaborar essas curvas, provavelmente, né, a gente teria mais pontos ao redor dessas linhas. Claro, ia ter mais 1 ou 2 pontos fugindo, mas ia ter uma população muito maior assim, e essas duas linhas, né, essa laranja, né, que é uma linha mais fininha que tem aqui, e essa azul, por exemplo, que aqui tem a laranja fininha e a azul, né, e aqui a mesma coisa, elas tenderiam a ser a mesma, tá?
E aqui, por que essa laranja é um pouquinho diferente da azul? Né? Por que as notas, por exemplo, essa nota aqui é diferente dessa, um pouquinho menor? Né? Porque esse cara aqui, né, para entrar no cadastro de reserva, a concorrência é menor do que desse cara aqui, por exemplo. Né? Então acaba dando vamos assim, acaba justificando, né, essa metodologia que a gente está propondo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Já gastei mais do tempo que eu gostaria, mas fico satisfeito aí de estar levando informação para vocês, né, e tranquilidade para vocês verem que me parece, né, que entre 70% e 80% muita gente pode entrar, ok? Então tá, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.